Paz amado, tudo bem? Estamos aqui na nossa base de apoio do projeto, Programa de Apoio Evangelístico, e aqui a gente está com um vídeo mais um vídeo falando sobre missões. Nós estamos aqui com uma série, tá? É uma série de vídeos onde eu estou falando sobre a questão da necessidade do projeto missionário se tornar um projeto autóctone. Nomezinho esquisito, né? Autóctone, mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Então se você tem interesse nesse assunto, crescer um pouco mais no conhecimento de missões, fica com a gente aí, já dá o joinha, se inscreve, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e vamos pra frente. Já tenho falado em outro vídeo que o projeto autóctones, o que é essa questão de... O que quer dizer autóctones? Autóctones quer dizer que é oriundo de um determinado lugar, ele pertence, ele é dali, daquele local, um local específico, né? Então ele não é algo que vem de fora e precisa de fatores externos para se manter, ele consegue se adaptar no local aonde ele está. A gente pode dar exemplo de frutas, verduras, mais alguma coisa assim na área da natureza, né? Plantas e etc. Que essas plantas vieram de outras regiões, que não pertencem aqui à América Latina, o Brasil, Bolívia, Paraguai, que é América Latina, mas elas vieram de outras regiões, elas vieram para cá e elas se adaptaram. E por causa do clima, ou por causa do solo e etc., uma série de fatores, né? Clima, solo e toda uma combinação, isso levou a essa planta ela ser uma planta nativa. Ela espalhou tanto, ela cresceu tanto que tornou-se uma planta do local. E esse é o sentido do projeto, de um projeto missionário ser autóctone. Ele vem de fora, tá? A princípio sofrendo todas as modificações, as lutas, as dificuldades, mas quando ele chega, ele começa a ver as modificações e as adaptações ao ponto dele se adaptar no local onde ele está sendo desenvolvido, e que há uma progressão sem precisar de força externa, tá bom? Então, deu para entender aqui? Projeto autóctone. Hoje eu quero falar sobre os benefícios desse projeto. O que beneficia um projeto ser assim? Bom, em primeiro lugar, eu acho que se você acompanha nossos vídeos, você já deve ter escutado bastante sobre barreiras culturais. Existem barreiras, nós temos barreiras culturais. O missionário, ele passa por essas barreiras, ele vai chegar numa outra cultura, ele sai da sua cultura, ele chega numa outra cultura e ele vai ter barreira cultural, tá? Essas barreiras não são fáceis de vencer. É por isso que nós temos também o chamado choque cultural, né? Porque através dessas barreiras você vai ter o choque naquela determinada cultura, e aí se você conseguir vencer tudo isso aí e desenvolver alguma coisa, você venceu o que nós chamamos de choque cultural. Agora o nativo, amado, o nativo não tem isso. Quer dizer, as pessoas locais, os obreiros locais, eles não passam por esse determinado problema. Não existe essa... É deles, tá? Eles vão receber a visão que você deu, a partir do momento que eles começam a trabalhar juntamente com você, com o projeto que você está trazendo para a região deles, eles começam a absorver aquilo ali e eles começam a desenvolver segundo as condições que eles têm. Segundo as condições do solo, do clima que eles têm local, do solo, das condições deles, eles vão desenvolver conforme as condições que eles têm. Isso aí é muito importante. O nativo, em outras palavras, o nativo ele vai desenvolver o mesmo trabalho que você está fazendo, mas de forma muito melhor. Porque a sua visão como missionário, por mais que ela é uma visão ampla, o missionário, ele tem uma... Eu sempre comparo isso, uma vez eu comparei com o irmão, é mais ou menos assim, o missionário ele chega numa determinada região, é mais ou menos como você olhar de cima do avião, vamos dizer assim, todo o local onde você vai trabalhar. Isso é uma coisa. E outra coisa é quando você desce e coloca o pé no chão e você começa a ver que aquelas árvores, elas lá de cima parecem tão pequenas, né? Mas quando você está aqui embaixo, elas são muito mais altas, elas são... e etc. Então, quer dizer, o local, o nativo, ele consegue ter uma visão muito mais de perto da situação. Ele consegue receber a sua visão do projeto que você tem, e ele consegue ver muito mais, de uma forma mais ampla, as dificuldades e as oportunidades. Oportunidades e dificuldades. Ele consegue codificar, vamos dizer assim, vamos usar esse termo aqui, né? Melhor do que você. Essa é a realidade. Outra coisa que é interessante é em relação aos recursos. O missionário, ele depende... Vai ligando para os galos, não. Aqui galo não pode faltar. Galo. O missionário, ele depende da ajuda que vem de fora.
né? E o missionário ele precisa envolver igrejas, o missionário ele precisa envolver pessoas. E se o missionário ele está no campo, é porque a retaguarda dele, existe uma série de pessoas, igrejas, que estão ajudando aquele missionário para o desenvolvimento daquele projeto. Isso não acontece com o nativo. O nativo não tem esse fator de necessitar apresentar o projeto para a igreja, pessoas que estão numa outra cultura, que é o nosso caso como missionário. Eu estou aqui inserido aqui na Bolívia, nesse exato momento eu estou aqui na Bolívia, inserido numa cultura e desenvolvendo um trabalho. Eu apresento a minha realidade de trabalho, as necessidades, às igrejas e irmãos que estão no Brasil. Essas pessoas que têm um amor por missões, ela participa do trabalho que eu estou. Isso não acontece com o nativo. Ele pode até participar do projeto, apresentar o projeto a igrejas, a pastores locais, mas não nessa mesma visão de alguém que está fora de do seu ambiente cultural e que precisa do apoio. Não. É muito mais no ambiente de igreja local. Então a frequência de trabalho é outra, as dificuldades é outra. E muitas vezes você vai ter pessoas nativos que vão estar trabalhando com você, que são profissionais. Eles com seus próprios recursos, eles têm os recursos deles, eles vão desenvolver. Porque afinal de contas, você como missionário, você chegou aqui não para resolver problemas sociais, dar emprego às pessoas, mas você chega no campo para desenvolver um projeto e juntamente com o nativo, aqueles que têm um coração nesse mesmo projeto, eles vão somar forças com você. Então, em outras palavras, aquele irmãozinho que é professor, segundo o tempo dele, segundo as condições dele, ele ama o trabalho que ele pegou a visão que você tem, ele vai juntar com você. Então ele vai ter o tempo, não adianta, você tem que ter muita sabedoria na questão do envolvimento, em questão de tempo, tá? Você trabalha de forma, vamos dizer, você trabalha das 6 da manhã até as 6 da noite, por tempo integral, nesse projeto. Ele não, ele tem o trabalho dele secular, tá? Ele vai ter que tirar o tempo dele para poder desenvolver o projeto que você está fazendo. Por mais que é uma tendência nossa como missionário acreditar que essa situação das pessoas tirando o tempo que elas têm livre, porque tem o tempo delas de trabalhar, o tempo da família, uma série de situações dela, ela vai tirar um tempo para desenvolver o projeto que você está fazendo, somar forças com você. Por mais que nós temos a tendência de olhar isso com maus olhos, a gente, não, isso aí não vai dar o crescimento. Mas, amado, se você conseguir adaptar essa situação, você vai ter um trabalho a longo prazo. Eles vão somar forças com você nas condições que tem. Você não vai ter uma pessoa com você. Você vai estar juntando uma e outra e soma forças com outra. Então, o advogado vai desenvolver o projeto juntamente com você no tempo que ele tem. O dentista desenvolve o projeto com você no tempo que ele tem. Aquele determinado irmãozinho lá que trabalha, professor, vamos dar um exemplo, a mesma coisa. E assim sai por diante. O vendedor, não sei das quantas, soma o trabalho com você com o projeto no segundo tempo que ele tem. Tá? Então é muito importante essa questão de você trabalhar com o nativo, de você colocar esse limite de que, olha, eu sou assim porque eu tenho ajuda de fora, mas vocês podem adaptar, tem que ter sabedoria da parte do missionário para poder envolver essas pessoas e não prejudicar elas no dia a dia. Mas certo é que, se você chegar a esse ponto de envolver essas pessoas no trabalho que você está fazendo, conforme o tempo que elas têm, você está trabalhando a longo prazo. Você vai estar firmando raízes do seu projeto local e quando na sua ausência você não vai ter problema financeiro, você não vai ter problema de gente que não tem visão, porque são nativos com as condições que eles têm desenvolvendo o projeto que você trouxe ao campo de missões. Eu posso mais uma vez falar sobre a questão do recurso do missionário utilizando o campo. Isso aqui, na verdade, esse tema aqui de recursos, trabalhando com o projeto Autóctones, é um tema de um vídeo à parte, tá? Mas eu quero só trazer um resumo no seguinte. É muito importante você, como missionário, saber trabalhar com os nativos em relação ao seu recurso. Normalmente, é muito comum o nativo não entender a sua finança. É comum, por exemplo, eles acharem que você consegue o recurso muito fácil, que é tudo muito fácil. Você aperta um botãozinho lá e não sei da onde abre uma porta no céu e aquela mala de dinheiro, aí todos os problemas são resolvidos. Não há uma compreensão, é muito difícil haver uma compreensão do nativo em relação à sua finança. Então, se você não tiver isso em mente, você muitas vezes vai passar isso de uma forma errada, eles vão ter um entendimento errado de você e isso vai te prejudicar a longo prazo. Então é muito importante você dizer desde o começo quem é quem, você mostrar que
você tem condições de fazer determinadas coisas porque você é missionário, tá? E você já deixar já de critério que muitas vezes eles não vão conseguir fazer, a não ser que eles saia da sua região e faça o mesmo que você fez. Que eles possam sair da sua região, tiver a capacidade, quem sabe, de ir a uma outra região e, se houver possibilidade, envolver as suas igrejas locais. É o que eu sempre falo, né? Para que a pessoa queira fazer o que muitas vezes eu faço, de obter recursos de determinadas igrejas, tem que fazer a mesma coisa, tá? Mas existe muitas vezes essa percepção errada do missionário de não compreender a questão financeira e ele não sabe passar isso ao nativo. Vai haver problema. Quer ver um exemplo que eu vou te dizer? Se você for o mantenedor de tudo no seu projeto e você não haver um envolvimento local, existe coisa que você vai ter que manter, não tem jeito, tá? Tem coisa que ou você mantém ou o projeto não vai para frente. Mas existe determinadas situações que é importante você deixar o nativo manter. E muitas vezes isso vai gerar problema, vai levar o trabalho para mais tempo, quer dizer, você vai levar mais tempo desenvolvendo isso, mas quando isso começa a funcionar, sabe o que acontece? Você vai ter um desenvolvimento automático, entre aspas, né? Mesmo que demore mais tempo, mas você vai ter maior qualidade no desenvolvimento desse trabalho. Um exemplo que eu posso dar é de abertura de igreja. Muitas vezes o missionário ele chega e a primeira preocupação que esse missionário tem é de comprar um terreno, construir um templo e faz a construção do templo e aí depois que vai pensar na formação de obreiros, né? E isso deveria ser ao contrário. É claro que eu entendo que muitas vezes tem um fator de você alugar, você muda de lugar, etc, etc, etc. Tem todo esse problema, essa problemática do aluguel e etc. A gente sabe disso aí, tá? Mas se houver uma preocupação maior na formação de obreiros e na questão da construção tiver um envolvimento das pessoas locais ao ponto delas valorizarem a construção daquele templo e ter um envolvimento naquilo ali, você gera pessoas que estão com compromisso com aquele determinado trabalho, com aquela igreja, e aqueles mesmos obreiros, amanhã eles vão para outro lugar, vão começar um trabalho e por sua própria conta, entre aspas, com suas próprias forças, eles vão desenvolver o trabalho. Isso gera mais tempo, mas a base de formação ela é muito maior. Essa é uma preocupação também do nosso projeto. Não vou ficar só falando de quem abre igreja, vamos falar aqui do nosso projeto. É a mesma coisa, tá? No princípio, era praticamente tudo eu que fazia. Eu que trazia o material, era eu que mandava, era eu que pagava o frete, tudo era eu que estava fazendo aqui. Só que foi passando o tempo, eu comecei a envolver outras pessoas e a gente foi vendo formas em que eles mesmos poderiam desenvolver esse trabalho. Né? Se muitas vezes o trabalho mais grosso, muitas vezes eu continuo fazendo, que é pegar o material, trazer o material, que é o trabalho grosso, faço todo o envolvimento que eu posso fazer, trago o material evangelístico, nós trabalhamos aqui na Bolívia com material evangelístico, tonelada de material, bíblia, folheto, etc. Então eu coloco esse material na mão dos obreiros locais e aí eles vão ver as condições deles do desenvolvimento disso aí. Atualmente, nesse exato momento, nós ainda estamos com o objetivo de que até mesmo esse trabalho que eu estou fazendo possa ser desenvolvido por alguém local, tá? Estamos orando por isso. Tá? Eu não posso passar o resto da vida, eu faço esse trabalho e eu vou fazer esse trabalho o resto da vida. Não, a gente ora a Deus. Atualmente o trabalho aqui na Bolívia é desenvolvido já pelos nacionais, eu só faço o trabalho de trazer o material, coloco na mão dos obreiros locais e eles estão fazendo sem a interferência da minha mão. Isso é uma benção para o projeto. Mas a gente não para aí, tá? A gente ainda está na preocupação de alguém deve fazer o trabalho que eu hoje estou fazendo. Trabalho de comunicação, né? É um trabalho que leva tempo. Você tem que fazer vídeos, você tem que trabalhar com e-mail, você tem que aprender a traduzir carta, que as missões que mandam material pra gente, muitas delas não falam espanhol, não falam português. Então você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar na comunicação, você tem que trabalhar no envolvimento. Isso é todo um processo que é orando a Deus para que Deus possa levantar pessoas capacitadas para fazer o trabalho que eu hoje, nesse exato momento, estou fazendo. E essa preocupação, essa nossa oração, nada mais do que você pensar no desenvolvimento do projeto a longo prazo. Moral da história, o projeto ele cresce e ele cria corpo quando cada vez menos tem a minha mão de missionário nesse projeto. O projeto não cresce quando ele tem estrutura, o projeto não cresce quando você tem coisas construídas, galpões, igrejas e etc. Não. O projeto ele cresce quando cada vez mais ele está na mão dos nativos, no desenvolvimento dos nativos e menos na mão do missionário. Quando isso está chegando, isso aí é porque está tendo a maturidade do projeto
no campo de missões. Um outro benefício bastante importante sobre o trabalho ser desenvolvido pelos nativos é a aceitação da própria sociedade, ou da própria etnia, do próprio grupo onde esse trabalho é desenvolvido. Uma coisa é quando eu, como estrangeiro, chego num determinado local desenvolvendo um determinado trabalho, a visão do povo é uma, tá? Agora, quando um nativo está desenvolvendo esse trabalho, envolvendo o próprio povo nativo, os próprios nativos, né, os próprios companheiros ali daquele local, né, as pessoas da sua mesma comunidade, a visão é completamente outra. Tá? Então é muito importante você ter essa percepção. Você entender que você pode ficar 10, 15, 20 anos à frente de um determinado projeto, mas se ainda a tua mão é forte sobre esse projeto como estrangeiro, a visão do povo para com aquele projeto é uma. Tá? Agora, quando nativos começam a desenvolver e ganhar a confiança de outras pessoas da sua própria comunidade, amado, o nível desse projeto ele vai lá para cima em relação às pessoas locais, à sua própria sociedade. É aí que você vai começar a ver os obreiros locais, vamos falar de igreja, né? As igrejas locais participando, se tiver essa igreja, se tiver, né? Porque tem lugar que não tem. Mas quando tem uma igreja, outras igrejas, você vai ver uma participação, se é um projeto, que não é um projeto específico, né? São projetos específicos. Projeto que trabalha com crianças, projeto que trabalha com idoso, projeto que trabalha com recuperação de drogados e etc. Tantos outros projetos, né? Com apoio, projetos que fazem apoio às igrejas estabelecidas. Então, quando o nativo, a participação dos demais igrejas nesse projeto ela é muito maior. E não vamos falar somente de igrejas, do reconhecimento de igrejas desse projeto. Vamos falar do reconhecimento da própria sociedade, mesmo o povo que não é crente, tá? Porque começa a ver o resultado. Então, se é um projeto que está trabalhando com crianças, a princípio pode ter um monte de problema. Esse missionário está vindo para cá só para trazer a religião dele, né? Mas com o chegar do tempo, passado o tempo, vão começar a ver o resultado daquele determinado projeto. Começa a ver os próprios nativos que se levantam ali, estão trabalhando junto e começam a ver o resultado daquele projeto ali no meio da sociedade. Existe uma valorização da própria sociedade ao projeto que está sendo desenvolvido. Tá? Então isso aqui são pontos aqui de extrema importância. A gente está falando coisas aqui que nós já passamos por situações assim, a gente vendo projetos de outros, lendo o projeto de outros, tá? Então a gente vai pegando experiências das nossas e dos outros e etc. e vai passando aqui para você. Isso aqui é muito importante. Outro ponto também que é importante é a questão da perseguição, tá? Você tem que pensar, se Deus colocou o projeto nas suas mãos, esse projeto precisa ser desenvolvido, vai haver momentos de perseguição e momentos de dificuldade. Tá? Muitos projetos eles chegam ao fim porque o missionário ele não trabalhou com obreiros locais. Quando chega o momento de dificuldade, qual que é o momento? Finança, sei lá que problema deu, a igreja que enviou, deu problema, rachou a igreja lá, dividiu em 3, e aí já não tem mais caixa de missão, já não manda mais o dinheiro para o missionário, ponto, acabou, o missionário vai ter que ir embora, acabou o projeto, né? E por que acaba o projeto? Porque não tem obreiro local. E outro fator é também a perseguição, também isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Está sendo desenvolvido o projeto no campo, começa a se levantar, sei lá, políticos ou outras religiões, né, que acontece bastante, começa a haver uma perseguição. Nesses momentos de crise e de perseguição, normalmente quando o projeto ele já está enraizado, já está no desenvolvimento de obreiros nativos, autóctones, esse projeto ele diminui a sua frequência de trabalho, mas ele não morre, tá? É igual eu estava vendo esses dias atrás, né? Algumas rãs, sapas, não sei o que é, da família dos sapos. O que acontece é que eles, quando chegam no inverno, em lugares muito frios, eles se enterram e no verão eles comem muito e ficam muito gordos, né? Na época da fartura eles comem. E depois chega o inverno que some os besourinhos, eles se enterram na lama e eles se alimentam da sua própria gordura. Vai chegando o tempo até passar o tempo daquele determinado inverno. Tá? Isso é muito importante. Isso também a gente pode falar que é a mesma coisa que acontece com o projeto. Quando o projeto está em desenvolvimento no campo de missões, no período da bênção, ele está em crescimento. Mas vai chegar um determinado momento em que, diante da perseguição, ele inverna, vamos dizer assim. Ele entra, ele vai diminuir
mas ele não vai morrer. Quando passar aquela temporada, ele volta a crescer de novo, porque isso já foi injetado no coração dos nativos. Amém? Todos esses detalhes aqui, às vezes de perseguição. Irmão, quem é missionário, tá? E quem é missionário, ele tem que pensar nisso aqui. Ele tem que pensar que ele não vai ver somente primavera no campo de missões. Você hoje pode estar bem financeiramente, amanhã você pode ter uma crise financeira. Você pode ter, qualquer problema pode acontecer com você. E volto a dizer, Deus confiou o projeto nas suas mãos. Esse projeto está diretamente ligado em transformação de vidas, em pregação do evangelho, seja lá o que for. Seja lá qual for o trabalho que você está fazendo, desenvolvendo no campo de missões. Ele está diretamente, o foco final é levar o evangelho, salvação de alma, transformação de vidas. Nós estamos trabalhando com algo que é para a eternidade. E se você não prestar atenção em todos esses detalhes, você pode ser cobrado pelo Senhor por negligência. Você negligenciar esses fatores que poderiam vir sobre esse trabalho. Você simplesmente pensou no seu umbigo, como a gente fala, e levou para frente, né? Tá? Então são coisas aqui que você não tem pensado, começa a pensar. São situações que você nem tem imaginado, começa a pensar em tudo isso aqui é muito importante, né? Se você levanta obreiros nativos, essa frasezinha, terei que voltar ao meu país, isso não existe, porque a casa deles é ali, tá? Deu um treco com você como missionário, passou alguma coisa na sua finança, lá na sua igreja, problema de saúde, sei lá o que for, você volta para o campo, volta para sua cidade, volta lá para onde você veio, isso pode acontecer, tá? Acontece com muito missionário, mas quando tem obreiros nativos à frente do projeto, do trabalho que você está, isso não acontece. Porque a casa deles é ali, tá bom? Então, finalizamos aqui. Eu acho que já deu para entender o quanto é benéfico você pensar em desenvolver o projeto, e não estar centrado em você, mas em você levantar outras pessoas. Isso é muito importante, tá? Então, espero que você possa continuar vendo os vídeos, a sequência dos vídeos que nós vamos estar colocando aqui, tá bom? Peço que você se inscreva no canal, deixa aquele joinha. E nós temos também, sempre faça propagandinha aqui, tem gente que esquece, né? Na nossa, Jesus, aqui na nossa base, no fundo musical, você já sabe, né? Tem aí na descrição, receba nossos e-mails sobre missões, tá? Então, se você faz o cadastro, toda segunda-feira eu estou mandando um e-mail novo para você aí, com vídeo, por escrito, vídeo, tudo bonitinho, para você crescer aí no conhecimento. São dicas práticas, sabe? Práticas sobre a vida de missões, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe.